Oi, gente. Vamos começar a falar. Vamos. Porque senão eu vou chegar atrasado. O que você ia falar? Na aula, que eu adoro atrasar. Acorda cedo pra transar com mais calma. Eu queria falar que, assim, a gente tem tido uns haters aí na internet e tal, e a melhor forma de você destruir um hater é não assistir o vídeo dele. Só que, infelizmente, muita gente ainda continua mandando vídeo. Você bloqueia e o povo te manda de outros meios pra tipo você assim, acabar vendo. O hater para de mandar, mas só que as pessoas que nos amam, às vezes, mandam. Olha o que falaram de você, vai lá e se defende. Eu não quero me defender. Notícia ruim ninguém quer, gente. A gente já sabe o que acontece. Mas aí eu fui ver um pedaço de um, por acaso aí, fui ver um pedaço de um. E o que me frustrou muito foi, tipo assim, uma pessoa que às vezes não tem família, às vezes tem uma vida fora da palavra de Deus, querer julgar a opinião, querer julgar a luta da vida de alguém que tá baseado na palavra de Deus. Nunca vai combinar, então não vale a pena, é perda de tempo pra ela e pra nós. Ela não é meu público-alvo, apesar de que eu quero que ela seja salva e que um dia ela tenha uma família. Mas se ela quer viver como ela está, ou essas outras pessoas querem viver como estão, e é uma vida diferente da nossa, e ele realmente decidir isso, então ele não é meu público-alvo e eu não sou dele, então, né? E aí tudo isso é uma perda de tempo. E assim, interpretar a vida do outro sem cuidado, acrescentar fatos que não foram falados é tão chato, gente. Pra que tudo isso, né? A gente fala assim, gente, tá, se sua vida é totalmente diferente da minha, pra que você vai julgar a minha? Você não tá fazendo pior do que eu? O povo insiste muito em falar, tipo assim, definir o que a gente tá sentindo, né? Na internet, eu fico mais bravo, a Vanessa sabe, eu fico irritado, não quando as pessoas falam de mim, eu fico muito irritado quando as pessoas falam dela. E aí, isso me dá uma agonia muito grande, porque assim, me vem um senso de querer defender, né? Porque eles ficam lá assim, nossa, coitada dessa mulher, ela é uma infeliz. Nossa, olha o que a religião fez com ela tem que aturar esse idiota. Eu fui idiota durante muito tempo e eu merecia apanhar. Nunca disse o contrário, tá? Não me coloquei como... não me expus defendendo meu ponto de vista. Pelo contrário. Mas vamos falar a verdade. Segundo a Bíblia, quem não é idiota? Aqui, ó, tá aqui, ó, Tá em Romanos. Romanos 3. Cadê? Aqui, ó. Estamos todos no mesmo barco furado. Ou seja, todos. É todos. Não tem exceções. Todos. Nesse caso aqui ele tá falando judeus e não judeus. Os que conheciam a palavra de Deus daquela época e os que não conheciam. Todos estamos na mesma situação. Todos pecamos, todos precisamos da glória, da graça de Deus para ser salvo, para ser lavado, para ter uma vida melhor. E mesmo os que aceitam Jesus não vão errar, ou não vão acertar sempre, vão errar. E aí, nesse erro, a gente tem a graça de Deus para pedir socorro a Ele e Ele realinhar a nossa vida, porque de vez em quando a gente para de olhar para Cristo e a gente começa a desviar pelos caminhos. E isso não é só o marido que um dia adulterou, isso é a vida de todo cristão. Quem já viu o filme O Peregrinos ou leu o livro O Peregrinos, e as crianças leiam O Pequeno Peregrino, é excelente porque é real, é realista. A gente tem que ser realista, a gente não pode falar, nossa, coitada daquela mulher, nossa, que podre aquele marido. Meu Deus, esquece, pensa na sua casa, não tem muita podridão e não tem muito coitadinho também lá dentro? Na casa de todos há dificuldade. E essa visão de que a casa de um é perfeita e a casa do outro é podre e a minha, eu nem olho, é justamente o que faz a sua não mudar. Se você quer uma vida melhor, em vez de invejar a vida do Instagram de outros, ou se você quer ter uma vida melhor ao ponto de você não viver com raiva de todo mundo na internet, querendo jogar lixo na cabeça de quem tá na internet, olhe para você e olhe para Cristo. E peça em oração para a mudança da sua realidade. A gente tem que viver centrado nisso. E se hoje eu, Ricardo, a gente fala na internet, não foi porque a gente, nossa, deve ser divertido falar nossas intimidades na internet. Foi porque a gente sentiu de Deus de falar, porque a gente vê muitas pessoas lutando sozinhas em problemas do casamento e elas ficam feridas sozinhas, sem conselho e pedindo ajuda. E às vezes eu ajudo um, ajudo dois, o Ricardo ajuda três e a gente não consegue muitas pessoas. Só que parece assim, vamos ser chutando, sem estatísticas, sem um instituto de pesquisa. Parece que 90% dos casamentos ao nosso redor estão caindo. Olha, a nossa cultura hoje é em todos os lugares, casamentos são uma coisa péssima, ruim. De crente, de ímpio, de pastor, de líder, em todos. Só que cada um com problemas diferentes. Só que a raiz do problema vai levar para o mesmo caminho. Raiz vai levar para o fim. Alguns não é que tem problema com relacionamento extraconjugal, só que tem um problema de falta de comunicação, tem um problema de justiça própria, tem um problema de falatório dentro de casa, tem um problema de falta de vida sexual. Então são problemas diferentes. E se a gente não fala que na nossa vida aconteceu esses problemas e
eu acho que Deus permitiu um leque grande de problemas na nossa vida para que a gente pudesse falar nossas experiências, e as pessoas que estão lutando, elas só precisam de Deus para lutar, e a palavra, elas não precisam da gente. Mas quando eu falo, ó, comigo também aconteceu, eu vejo que tem gerado esperança para a vida de muita gente. Demais. E força, porque muita gente acha que é o primeiro casamento no mundo que está sendo atacado. E só de saber que não, que as lutas acontecem na casa de todo mundo e que isso é normal, mas não ideal. Como é que eu posso dizer? É normal ter lutas, não é o que a gente quer, mas é comum, normal. mas não é normal. É comum, mas não é normal. O normal deveria ser o correto. Tudo que é normal deveria ser o correto, é o que Deus planejou. O comum é o que acontece demais. Mas o que impede muita gente de lutar é achar, nossa, nunca aconteceu isso com mais ninguém, só comigo. E aí a pessoa não luta. E aí quando você fala, não, aconteceu comigo também, foi assim, 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 Deus fez assim, 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 libera a fé para aquela outra pessoa também tenha. Vou te dar um exemplo besta. Por que pessoas dentro de uma favela tendem a ou permanecer dentro de uma favela sem prosperar, sem avançar, sem crescer, ou quando eles decidem crescer, ou é através de funk ou através de tráfico? Porque eles não conseguem imaginar outra alternativa. Eles veem a situação deles, ele olha pro lado, o colega tá do mesmo jeito, o outro tá do mesmo jeito. O que prosperou é porque virou ou funkeiro ou porque virou traficante. Então é a única referência que ele tem. Isso é a mesma coisa dentro de um casamento. Se eu olho pro lado, o casamento tá arrebentado, pro outro tá arrebentado, aquele ali tá arrebentado, e eu não tenho referências de casamentos que foram ruins e melhoraram e que evoluíram e cresceram, eu não tenho fé para crer que é possível. Então a nossa vida tem que ser um testemunho vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela transforma. Só que você tem que entender que a Bíblia, ela continuou. Não é heresia o que eu tô te falando, tá? Ela continua através de nós. Nós somos cartas abertas vivas ao próximo. Então quando a pessoa olha para a vida da Vanessa e vê a Vanessa carregando a cruz, e foi uma cruz pesada, quando a pessoa olha para ela e vê ela carregando a cruz, a pessoa está vendo a cruz. Você entende que quando ela olha para Vanessa, ela entende o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez por você. Aquela pessoa que faz um vídeo achando que ela é perfeita, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você traz Jesus todos os dias. Não é tipo um dia sim, um dia não. Você traz Jesus todos os dias, várias vezes por dia. É porque você não enxerga isso. E um dia, eu já fui a pessoa que falava, eu não peco mais. Eu fui salva e eu não peco mais, porque eu não me enxergava. E dói demais quando Deus permite você se enxergar depois. Porque assim, ninguém que é salvo vai ser isento de ser trabalhado, porque a palavra de Deus diz que Deus é nosso Pai, Ele nos ama. E o pai que ama o filho, corrige o filho. Ele disciplina o filho. E isso não quer dizer que ele vai bater na gente com vara. Não mas é tacar doença nessas coisas não, vai tá? permitir... Exposição. Vai permitir que você passe dificuldades, porque você só cresce na luta, gente. Deixa eu te contar, a criança cresce, ela sente dor nos ossos crescendo. O adulto cresce, ele sente dor nas dificuldades. É assim que funciona. Eu tava pensando Vida aqui. adulta não é fácil, não é para todo mundo. Normalmente, as militâncias, os idealistas que pensam num mundo que não existe, eles querem um caminho fácil, mas eu te contar, não existe caminho fácil. Não existe. A dieta que vai te emagrecer da noite pro dia, não existe. É tudo mentira. Não existe a maquiagem que vai esconder todos os defeitos da cara, é tudo mentira e filtro. Não existe o casamento perfeito e todo dia na praia de biquíni e corpo ensarado. É tudo mentira. Só que as pessoas veem a internet, veem a vida do outro e só vê o que quem postou quis mostrar. Nós estamos dando a cara a tapa e mostrando o que a gente não gostaria de mostrar, mas Deus chamou a gente a isso. Não vão ser todos os casamentos que foram restaurados ou que passaram por alguma luta que vai ser chamado a estar na internet ou chamado a falar para os outros. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser missionário, nem todas as pessoas vão ter o mesmo chamado. A Bíblia também fala sobre isso. Uns vão ser pés, outros vão ser mãos, outros vão ser braços, mas o corpo unido caminha e mostra a glória de Deus completamente. Só é possível mostrar Jesus por causa das nossas diferenças de chamados e formas de agir diferentes. Mas é real que casamento, vida adulta é difícil, precisa de lutas, precisa de amor, precisa de perdão, é diário. O que mais a gente pode dizer? Não adianta jogar pedra na vida de quem se expôs, como se na sua vida não existisse isso. Vamos ser realistas. É porque talvez não é o mesmo existe. problema. Você tem que entender isso. Talvez seu problema é fofoca. Talvez seu problema é o ego. Talvez é jogo. Tem chegado muita gente com problema de jogo. Jogo online. Tem um outro que é viciado em algo. Você é viciado em internet. Sei lá, viciado em pornografia. Existe problema dentro do seu relacionamento. É porque às vezes você não quer enxergar. E aí, assim, a gente, por nossas experiências, a gente vai poder falar sobre prosperidade, sobre falta de recursos e como Deus fez a gente prosperar. A gente vai falar sobre problemas de fidelidade, momentos de traição, momentos de perdão, momentos de restauração. A gente pode falar sobre vida sexual, a gente pode falar sobre perda de peso,
a gente pode falar sobre esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu não posso profundamente ajudar uma pessoa que é alcoólatra, porque eu não fui alcoólatra, nem o Ricardo, ou que é um dependente químico, mas aí Deus levanta um ex-dependente químico, levanta um ex-alcoólatra para ajudar esse público. Vamos então, tipo assim, ater a quem é o meu público, quem quer ouvir, e a gente não dá. Por quê? Porque Deus selou isso sobre nós. Não foi uma ou duas pessoas, foram várias pessoas em momentos diferentes, sem conhecer a nossa história. Muitas vezes nos selaram. E pela volta, recentemente uma pessoa que mora na Inglaterra entrou em contato comigo. Pessoas de outros países têm entrado em contato comigo e falado, e no Brasil também, muitas do Brasil, falando assim, ó, o seu testemunho me ajudou, o que mais eu poderia fazer sobre isso, isso e isso. E pessoas diárias aqui de Goiânia com a gente andando. E isso testifica que o que eu tô fazendo é certo e que não é pra me parar. E o que vem de Deus testificar que não é pra parar é muito mais forte e arde muito mais no nosso coração do que qualquer ataque do diabo. Porque ser criticado, ser censurado, ser perseguido por causa do evangelho é lucro pro cristão. É mais munição, é mais alegria em servir. Então, nesses dias, apesar de ter tido críticas e tudo mais, eu tenho tentado levar no bom humor e na leveza de que, tipo assim, eu tô no caminho certo, então eu tenho que me alegrar. Amém. Pra que me entristecer? Eu falei, pelo menos usaram um vídeo que eu tava com maquiagem, não era aquele pós-academia que eu tô descabelada e suada. Gente, deixa eu explicar uma besteirinha aqui. Eu fico olhando pro relógio, não é ansiedade não, tá? É que eu monitoro o vídeo pelo relógio, tá? Senão Então por vai isso... ser cortado. Não, porque esses dias o povo tava falando, nossa, ele não aguenta ouvir ela falar, ele fica olhando pro relógio. Eu, não, é porque eu tô monitorando o tempo e a filmagem aqui, tá, gente? Se deixar, vai dar 40 Olha minutos. só, deixa eu ler pra vocês aqui uma parada. Ricardo, talvez você não leia a minha mensagem. Eu leio, tá, gente? O pessoal me manda já falando assim. Eu me chamo tal, eu trabalho com isso, isso e isso. Comecei a te seguir por outro motivo, por causa do ramo imobiliário. Há um tempo, eu oro pelo meu esposo, para que Deus alcance de alguma forma. Quando o conheci, estava afastado dos caminhos, mas reconciliei nesse tempo. Orava muito pelo meu lar. Meu filho recebeu um laudo de autismo. Minha vida estava de cabeça para baixo, inclusive meu casamento acabando. Eu não via sentido na Bíblia, quando fala que Deus deixa as 99 para resgatar uma ovelha perdida, até essa ovelha ser eu. Tomei a decisão mais difícil e mais linda da minha vida. E Deus, com o seu infinito amor, me resgatou, curou meu filho. Sim, ninguém pode entender, mas ele não é mais autista. Isso aqui vai gerar uma polêmica gigante, mas é o testemunho da irmã, tá? Então, eu creio em milagre, creio em transformação, eu creio que Deus pode mudar tudo, tá? Ele mudou minha vida, ele mudou várias coisas, então eu creio que ele pode fazer qualquer coisa. Então, houve esse testemunho e mesmo assim, o esposo não tinha dado o braço a torcer. Eu não podia entender como, diante de tudo que Deus estava fazendo em nossas vidas, ele não tomava essa decisão, esse posicionamento. Foram 2 anos de oração, muita oração, e essa mão nunca se levantava. Então, através do seu Instagram, que seguimos pela nossa profissional, ele começou a ter acesso aos legendários. Até que alguns meses ele disse, fiz minha inscrição. Eu, incrédula, agradecida, meu coração quase saindo pela boca, disse, que bom. Moramos em tal cidade, ele é legendário assim, assim, assado. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou esposa do legendário, número tal, e tenho um orgulho que não cabe no peito. Ele subiu a montanha, não só por ele, mas por mim, pelo meu filho. E não tenho palavras para descrever tamanha gratidão que sinto. Ele venceu a montanha por nós. Louvado seja o Senhor Jesus, pois a partir de domingo eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, Ricardo, o que eu quero te dizer é, lá atrás eu pensei em desistir, pensei que era uma luta inútil, mas meu esposo foi alcançado através de você. Nós somos testemunhos vivos, nós somos carta aberta que testemunha o tempo inteiro. Então, meu irmão, o dia que eu postei aquele vídeo do meu testemunho e o testemunho da Vanessa, foram centenas de homens entrando em contato, pedindo socorro, porque estava preso e não conseguia sair, e que o testemunho tinha ajudado. Foram centenas de mulheres falando pra Vanessa, você me deu esperança, eu tinha perdido a esperança, eu não conseguia imaginar, você é uma mulher de Deus. Então muita gente foi alertado pra não cair em um problema. Tinha gente que tava na beira do precipício e retrocedeu, tinha gente que já tinha caído do precipício e conseguiu uma corda pra subir, teve gente que encontrou perdão, teve gente que conseguiu perdoar, teve gente que aceitou a Cristo através dos nossos vídeos. Então agora você entende, tinha gente falando assim, nossa, você tá monetizando a merda que você fez na sua vida? Não tô monetizando, inclusive não ganho dinheiro com isso, preciso, porque eu tô precisando de dinheiro, mas não faço porque isso alcança vidas, isso é o que tem valor pra nós. Já deu 16 minutos. E se um dia a gente monetizar, problema não. E eu preciso, inclusive. Benção pra Tem que nós. pensar em alguma forma disso, porque o dinheiro do ramo imobiliário já tá encurtecendo já.
Me perguntaram assim, você consegue viver pra sempre agora com a renda que você já construiu? Eu falei, consigo, só que eu tenho que viver só mais 3 anos. Que horror. Até a volta de Cristo. Cristo tá voltando, você fica esperto. E é isso. Lembra do seguinte, quanto mais você olha pra Cristo, mais você se enxerga a sua insignificância, mais você tem paciência com o outro, mais você sabe que você não merecia, e mais você perdoa, e mais você tem um coração humilde, tá bom? Olha pra Cristo, olha pra cruz. Quando você olhar pra nossa vida, olha pra cruz. Tamo junto. E aí?